Então vamos fechar os olhos para uma melhor concentração, acalmando a mente, relaxando. Senhor, bom Pai, amigo fiel, que o Senhor nos ilumine no dia de hoje, que possamos aqui juntos aprender, evoluir, crescer, nos aprimorar, trocarmos boas ideias, informações e de alguma forma sanar as nossas falhas, esclarecer as nossas fraquezas para podermos melhor nos combater no dia a dia, melhorando nosso comportamento, nosso sentir e nosso pensar para com o próximo. Senhor, em nome da espiritualidade, boa amiga aqui presente, da irmã Lúcia, de todos os mentores que aqui se encontram, damos aberto a primeira parte dos estudos de hoje, que assim seja. Os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido e bem sentido, leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é sua própria essência, e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, aprendem-na com uma admirável exatidão, nos seus mais delicados detalhes. Assim acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observado, enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade, que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Eu esqueci de dar um recadinho. A gente está fazendo promoção de CD do Nando hoje, então aquela capinha mais simples é R$5 e a capinha acrílica é R$10. E outra questão, quando for fazer uma pergunta, vocês levantem a mão, porque o microfone vai até vocês. Se vocês não falarem no microfone, a gente não consegue gravar, tá? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Excelente leitura do que o Robson nos deu. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos leva aos resultados acima expostos. Ele se refere à dissertação anterior do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem. Aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, posto um é o mesmo que outro. Então, este curso, vocês não vão ter ao final dele nenhum diploma, nenhum certificado, não tem prova, não é uma carteira escolar. O objetivo aqui não é que vocês saiam com alguma decoreba. Ficaria extremamente infeliz se acontecesse isso, mas como a gente não manda na cabeça de ninguém, haverá aqueles que acham que a decoreba de algum vocábulo não comum, né, na língua portuguesa lhe dá algum tipo de status. Não é esse o objetivo do curso. Meu objetivo aqui não é que vocês saiam falando por aí sobre centros de força, um centro coronário,
fluido cósmico universal, perispírito, ou seja, mais que outras terminologias no meio espírita. O objetivo é que vocês saiam com alguns conceitos neste ano e que esses conceitos vocês compreendam ao ponto de ter um discernimento para poderem tirar as suas conclusões diante de determinados acontecimentos. Sejam acontecimentos do dia a dia morais de vocês, sejam, claro, dentro da fenomenologia espírita. Então o objetivo é compreensão para vocês, é bom senso. Allan Kardec, o senhor Hippolyte Rivail, o professor pedagogo, que no século XIX, ao torno dos seus 50 anos, começou a estudar um fenômeno mediúnico, que eram as mesas girantes, que vocês vão ver no decorrer desse curso também. Porque de repente, nos Estados Unidos, em Hydesville, começou a mexer determinadas mesas, começou-se a conversar com as mesas, começou-se a acontecer em mais pontos da nação americana, norte-americana, se espalhou para a Europa, e alguém lhe perguntou, Kardec, no caso Rivail, Kardec é um apelido que ele usou posteriormente, tu sabias que as mesas falam? E ele riu. Impossível, mesas não têm cérebro nem nervos para poder responder perguntas. Mover, tudo bem, pode acontecer, porque ele já estudava a questão do magnetismo, da telecinese, de algumas pessoas com determinadas capacidades paranormais ou extracorpóreas de moverem alguns objetos. Ele estudou isso, sim. Mas agora que elas respondiam perguntas, ele foi muito cético. E usando o seu raciocínio, o seu senso, ele elaborou várias perguntas, fez a vários médiuns, para vários espíritos, as mesmas perguntas, juntou tudo, viu as respostas que as ideias batiam, renegou as que se contradiziam e elaborou um livro que é o marco do início do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, onde ele fez as perguntas mais variadas nas questões filosóficas. De onde viemos, quem nós somos, para onde vamos. Onde os espíritos, através desse trabalho dele, respondem e dão uma base racional do porquê. Então, o Espiritismo, apesar de nós termos perdido, eu, André, considero um pouco assim, essa pesquisa científica que se iniciou com Kardec e com outros anteriores, que nós vamos ver também, e posteriores, após Kardec. O objetivo do curso aqui não é afirmar ou firmar em vocês alguma crença, mas é nós vermos principalmente os fatos que hoje corroboram, que comprovam muito do que popularmente se acredita serem meramente crenças pessoais. Nós vamos, claro, falar de Allan Kardec, de personagens da história do Espiritismo, personagens que contribuíram com os conceitos do Espiritismo indiretamente, que não eram espíritas, alguns cientistas. Vamos ver alguns assuntos que condizem, apesar da complexidade que é o Espiritismo, nós vamos pegar alguns pontos chaves. E para que isso funcione, a Cátia já falou para vocês, eu vou colocar aqui, vocês querem perguntar, levantem a mão, não tem problema. Às vezes eu não vou poder responder no momento, estou respondendo alguém, levanta a mão, mais ou menos vou ver qual a região que levantou a mão ali. Quando chegar a vez eu vou falar, ó, quem levantou a mão aqui? Pergunta. Aí, opa. Claro que as perguntas, né, pessoal, é muita gente, eu não posso deixar sair do eixo da aula do dia. Por exemplo, nós vamos começar falando sobre reencarnação. Um conceito que eu acho chave para a gente começar, porque ele está diretamente ligado à justiça de Deus, à questão de causa e efeito na vida. Então, claro, as perguntas devem tentar se direcionar para isso. Se alguém me perguntar hoje sobre, sei lá, mediunidade
de materialização. Eu vou dizer, olha, nós vamos ver isso mais à frente. Hoje não vai ser respondido. Ok? Né? Isso é para uma organização e um bom andamento da aula, tá? Então a reencarnação, pessoal, ela nada mais é que uma lei que Papai do Céu nos colocou, que possibilita nós, porque nós não somos o corpo de carne. O corpo de carne é uma roupa. Assim como todo dia a gente troca de roupa, a gente levanta, vai lá no armário, pega uma roupa nova e sai para trabalhar, para estudar, para passear. Ao final de uma vida corpórea, nós entregamos a terra, o corpo físico, e continuamos muito vivos na imortalidade. E temos, claro, estamos vivenciando a erraticidade, o plano espiritual, lá também tem vida, vocês já devem ter lido ou visto o filme do Nosso Lar, lido livros psicografados, né? E consideram que aquilo é uma realidade. Mas nós temos provas dessa realidade também. Muitas, é que nós não pesquisamos, nós não buscamos muita coisa atrás. E nós vamos ver isso. Então nós temos muitas vidas. Por quê? Não tem como nós aprendermos tudo numa única vida. É impossível. Primeiro, a questão do conhecimento teórico. Não tem como a nossa memória captar tudo. Vivenciar. Qual é o caminho da sabedoria? Você saber e fazer. Você equilibrar o saber com o fazer. Não tem como você ter conhecimento de tudo e fazer tudo numa única existência. Nós somos imortais, a Terra é uma escola, estamos aqui aprendendo, precisamos de muitas vidas. Ademais, nós temos, claro, crescemos no meio cultural, nós adquirimos determinada forma de ver a vida. Nascemos também com uma visão da vida. Vocês vão ver isso na segunda parte da Identidade Eterna, quando vocês começarem com o Zé Araújo, tem uma introdução às bases psicológicas, às bases naturais. Vocês daí vão talvez compreender melhor o que eu estou falando aqui. Se eu tenho uma visão romântica da vida, eu vou ter a vida toda, por mais que eu me esforce, sempre um pouco dessa influência da minha visão romântica da vida. Eu vou ter uma visão ideológica, sonhadora da vida. Não vou ter nunca totalmente uma visão prática da vida. O outro que é mais prático, que daí não pode ser tão romântico, porque ele tem que ser uma pessoa mais presente no momento, não tão emocional, vai ter uma visão diferente das mesmas circunstâncias que você passa se você é um emocional. Então vocês veem que já dá uma diferença enorme de compreensão das coisas. E nós, como espíritos, nós buscamos a integralidade das coisas, o eu integral. Nós precisamos ter a experiência de uma visão emocional, de uma visão prática, uma visão teórica da vida. E isso é impossível numa única existência. Mas aí, alguns perguntaram também, pessoas que acreditam em Deus, porque se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que há um ser maior, um ser de tal magnitude que a gente não consegue nem conceber, capaz de ter criado todo o universo físico conhecido, inclusive também o espiritual, foge da nossa capacidade de compreensão. No passado a gente colocou ele como se fosse um velhinho de barba, né? Mas botou o quê? As emoções humanas nele. No passado, como nós éramos tribais, o que era considerado virtude? Hoje, uma pessoa que é agressiva, rude, é uma pessoa incivilizada. Mas no passado era o inverso. Uma pessoa que chegasse na luta para defender a sua tribo, e chegasse, desarmasse o inimigo e não matasse ele, estava botando em risco toda a sobrevivência da sua aldeia. Então, o bom era ser o violento. Esse que era o herói na época. Hoje, nós temos exemplos de pessoas, entre elas, por exemplo, Mahatma Gandhi, o homem da não violência. Tem filmes, tem livros a respeito dele. A grandiosidade dele estava no fato dele não aceitar violência. Tornou ainda independente do poderio da Inglaterra. No passado era o inverso. Então, de acordo com os tempos,
Com o desenvolvimento humano, vocês veem que a questão de virtude e vícios é relativo. Porém, nós sempre tivemos mensageiros do alto, da providência, que deram as suas particularidades, mas na essência um eixo em comum. Sempre falando sobre o desenvolvimento e essas questões. Então, vejam só, antigamente se colocava Deus, é só ler o Velho Testamento. O Jeová era um ser bélico, que conduzia os hebreus à vitória sobre outros povos, ou seja, o extermínio sobre outros povos. Que Deus é esse? É o Deus característico da visão humana. Não é o Deus que hoje qualquer um, até uma criança hoje, concebe. Uma criança hoje não consegue entender. Ah, não, mas Deus deixou eles matarem toda aquela população outra? É contraditório hoje no nosso desenvolvimento intelecto-emocional. E aí o que acontece? A gente se questiona. Tá, se Deus é tudo isso, é grandioso, como é que pode uma mãe que criou um filho ama de carinho, de montão, e esse filho, por mais que ela de fato não tenha sido uma falha de esforço educacional dela, mas esse filho se desviou. Temos casos numerosos. E aí esse filho vai ficar no inferno e ela num céu. Que mãe vai conseguir ter paz interior? Sabendo porque por mais que o filho seja um assassino cruel, para a mãe é o filho, né? Tadinho, né? Ele não queria fazer dessa forma, né? E ela vai sofrer. Claro, dentro da visão dela. Se nós que somos tão imperfeitos no campo emocional ainda, tão infantis, tão criancinhas ainda, nós somos capazes de perdoar os nossos filhos. Se hoje no sistema judiciário já se fala de formas mais humanitárias, no cumprimento de penas. Claro que nós aqui estamos acostumados com a corrupção, nós vemos um sistema falido, em que se solta presos à la vontade, soltou por bom comportamento. Tá, quem falou que ele tem bom comportamento? Que psicólogo que acompanhou ele? Mas lá fora, há esses procederes, e aqui dentro alguns projetos nesse sentido. Se nós somos capazes de já pensar dessa forma, agora imaginemos um ser grandioso, seria capaz de pegar você, de repente, cometeu uma falha na sua vida, matou uma pessoa num determinado impulso, assassinou, vai para o inferno, vai jogar ela eternamente numa pena. Ou daria a oportunidade de repararmos as faltas, até porque ninguém perece. A gente tem que lembrar disso. O escândalo é necessário, dizia o Jesus, mas ai quem for motivo do escândalo. Ou seja, o erro faz parte do nosso mundo. Porque é uma escola que criança faz o primeiro até o final do ano de estudos acertando sempre 100%. Não existe. O erro faz parte. Ninguém perece. Deus dá oportunidades de nós refazermos. Se nós já damos exames para as crianças, evitando que elas repitam todo um processo, Deus também nos dá condições de fazer essa recuperação. São as provas e expiações em vidas sucessivas que temos. Nós temos, de repente, oportunidade de reencarnar novamente num novo corpo para acompanhar aquela pessoa que prejudicamos, procurando, através da nossa liberdade, porque somos livres para escolhermos o caminho. Apesar dessa liberdade é um tanto relativa, que a gente vai ver isso. É o livre-arbítrio que talvez que vocês discutam. Para reparar a falta, para nos melhorar, para vencermos, de repente, aquela, como eu falei, num impulso alguém matou, para vencer essa animalidade, esse impulso emocional, que de repente nos gera. O que gerou isso? Um orgulho, muitas vezes. Porque a pessoa falou alguma coisa, eu não gostei, no impulso a matei.
no meu instinto brutal. Preciso aprender a me controlar. Às vezes não dá numa vida. É preciso de mais de uma. Mas tá, e daí? Então isso pode ficar aqui num debate filosófico entre nós. Alguns que não acreditam em Deus não vão considerar, obviamente, reencarnação, porque não sentem necessidade disso, para eles acabou, enfim, pronto. Quem acredita em Deus, alguns acreditam na questão de punição, de pecado. O Espiritismo não acredita em pecado, mas sim em erros normais ao desenvolvimento de cada um, e a necessidade de reparação, reencarnação, causa e efeito. Nós colhemos aquilo que plantamos. Tudo na vida tem sua causa e tem seu efeito. Se há um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Por exemplo, o que eu quero dizer com essa lei? Se você vê lá fora, vamos dizer, um carro com aquele vidro escuro, que não dá para ver ninguém dentro. Você vê ele vindo andando pela estrada, você não vê ninguém dirigindo. Ele faz a curva perfeitamente, estaciona aqui plenamente. Ora, ao ver isso, você sabe que tem alguém dirigindo? É óbvio, não foi um acaso que o carro veio andando sozinho, fez uma curva perfeita e estacionou entre dois carros. A movimentação do carro é um efeito da ação do motorista. O efeito, a causa, é a direção consciente e inteligente da pessoa que guia aquele automóvel. E na vida, quando você começa a observar tudo ao redor, e você percebe que está tudo entrelaçado, o ecossistema, as leis cosmológicas, você percebe que tudo se encaixa divinamente. Ora, se parece que tem alguém que fez a coisa que se encaixasse de forma extremamente inteligente. Se há um efeito inteligente, tem que haver uma causa inteligente por trás. É o que nós chamamos de Deus. Porque nos escapa uma compreensão mais detalhada de tal ser, tal energia, né? E a reencarnação? Bem, é um conceito que condiz, como eu falei, com a justiça de Deus. Porque senão, Deus então julgaria uns eternamente para o mal e outros para o bem. Como é que é isso? Como é que julgar uma pessoa? Eu nasci em berço esplêndido, tive uma educação rígida, apropriada, que me deu bons princípios morais. E aquele que nasceu no meio de uma favela, 200 mil pessoas, no meio ainda de uma família de traficantes, como aquele caso que teve, acho que foi em Santa Catarina, do pai que foi filmado, um traficante, ensinando o filho a atirar com a arma. Faz acho uns anozinhos que rolou isso no YouTube. E aí, quais os conceitos que essa criança vai adquirir? Para ela, o que vai ser o normal? Usar a arma, matar, vender drogas, ganhar dinheiro. Que o importante é ganhar dinheiro para ter o que você deseja para cuidar bem da sua família. Os fins justificam os meios. Maquiavélico, né? E aí, quando ela chegar na fase adulta, que ela for aquilo, seguir os conceitos que ela foi forjada dentro dela, como julgar? Claro que ninguém está falando aqui sobre perdoar. Uma vez adulto, você tem, né, a sua liberdade, mas nós somos também frutos do meio. E aí? Como jogar depois, no final de uma existência, uma pessoa dessa eternamente num castigo? E a outra, tá, então Deus dá privilégios para uns nascerem em berço esplêndido e outros na miséria? Por que umas crianças morrem cedo? E aí? Por que um bebê, às vezes com 1 ano, falece? Qual o pecado, qual o castigo que ele fez? Ah, foram os pais? Caramba, nem a justiça dos homens prende os filhos dos bandidos. Não julga você num tribunal pelo procedimento dos teus pais. Julga pelos teus. Quanto mais Papai do Céu. Raciocine. Então condenar vamos dizer, eliminar uma criança por falhas do pai, da mãe, que seja, não faz sentido. Não é justo.
E aí? Mas se nós considerarmos a pré-existência da alma, que aquela criança de repente tem aquele espírito tem uma história, e é claro, na magnitude dessa inteligência maior, nós nos afinizamos e nos unimos junto das mesmas necessidades. Aquela criança necessita desencarnar prematuramente, de repente, para dar valor, o espírito, à vida corpórea, que ele não deu numa anterior. E os pais, por suas vezes, talvez, também necessitem da perda, que provocarem outros, talvez, em tempo anterior. Então, no Espiritismo, é necessário que a gente, às vezes, não existe receita de bolo. Por exemplo, a pessoa nasceu sem voz, então quer dizer que de repente ela foi uma pessoa que foi enforcada em outra vida. Pode acontecer, como também pode não ser. Cada caso é um caso. Então, se você começar a pegar um padrão, e esse é normal no início, vocês vão fazer, e é interessante, para brincar um pouco com a imaginação, para tentar compreender mesmo essa realidade, essa justiça que há por trás, que muitas vezes nós não percebemos, é super interessante. É muito bom. A gente aprende a ter uma melhor tolerância sobre as circunstâncias da vida. Isso é permitido e é interessante nós esforçarmos intelectualmente para compreendermos os desígnios de Deus. Não existe sacrilégio nisso. Pelo contrário, à medida que você compreende, você fica cada vez mais estupefato e maravilhado com esse ser e com essa providência maior, com esse Deus que nós chamamos. Como tudo é perfeito e se encaixa. E a reencarnação, como eu estava dito anteriormente, para nós, aos olhos dos de fora, poderia ser meramente uma crença pessoal, é uma escolha. Você raciocinou filosoficamente, com base nisso que eu lhes falei, e acredita. Mas hoje, aliás, desde o século passado, década de 40, um pouquinho anteriormente, teve alguns casos de estudo. Pesquisadores pelo mundo todo têm procurado meios de comprovar essa realidade. Tem vários meios. Como é que eles fazem? Talvez vocês já tenham visto crianças, geralmente são crianças, que dizem, por um impulso totalmente espontâneo, dizer que se lembram de uma vida passada. Olha, eu lembro que eu morei em tal local, eu morei em tal casa. Olha, eu fui o seu avô. E, claro, a criança nós temos que considerar, e esses pesquisadores, eu estou agora falando em geral, eles consideram, crianças são imaginativas. Aqui no Ocidente, nós consideramos muitas vezes os amigos imaginários. Claro, existem os amigos, as crianças criam isso também. Mas entre essas, há aqueles que têm uma capacidade mediúnica que realmente falam com espíritos. Mas devido ao preconceito nosso, nós temos muito fraco esse lado. Achamos, não, cala a boca, criança. Tá falando bobeira, tá inventando coisa, para de ser mentiroso. Nós cortamos, podamos, bloqueamos, melhor dizendo, esta informação extracorpórea que a criança está tendo. Mesmo quando ela fala, o que está falando? Tu foi o meu pai, o teu avô. Cala a boca, vou te passar um sabão na boca se continuar a falar isso. Deus me livre ainda, né? Se fala, né? Medo, né? Então nós somos bloqueadores. Mas muitos pesquisadores têm pesquisado. Eles não consideram apenas uma informação. Eu lembro que eu morei em uma outra casa vermelha. Pode ser verdade, como pode ser meramente uma invenção da imaginação. Não estou dizendo que a criança está mentindo, mas ela viu um filme, alguma coisa, sonhou e acredita que aquilo é real. Existe isso, vocês têm que ter consciência. Nem tudo é espírito. Não se pode ter essa visão mística da vida. E quando não se tem uma visão mística, se vê a coisa na realidade. Pode ser isso, mas nós sabemos por pesquisa científica que o espírito existe. E eles pesquisaram, então nós temos alguns casos de crianças que têm detalhes tão ricos
que eles catalogaram pelo mundo todo. Porque alguns vão dizer, é imaginação. Por que nos Estados Unidos, no Brasil, não tem tantos casos? Primeiro, aquilo que eu falei, há um bloqueio, até por parte dos familiares. Segundo, não é tão pouco não, gente. Tem bastante. A gente aqui não pesquisou direito. E quando acontece no Oriente, porque 2/3 da população do mundo acreditam em reencarnação, tá? Nós somos a minoria. Né? Não nós espíritas, mas o Ocidente é a minoria a respeito disso. Aí o ocidental fala, isso é influência da religião deles. Mas esses pesquisadores, mesmo lá, como na Índia, nós tivemos um pesquisador pioneiro, o Dr. Banerjee, que nasceu em Calcutá. Ele pesquisou essas crianças, catalogou milhares de casos durante a vida dele, lançou livros até a respeito, o Dr. Banerjee. Não só na Índia, mas como em outros locais. Mas na Índia, os detalhes ficavam mais ricos. Por que os detalhes ficavam mais ricos? Porque lá não se bloqueava. A criança aqui fecha a boca, fica quieto para ela. Lá ela se sentia mais livre de falar. Muitos pais, mesmo nessas regiões como na Índia, não aceitavam de primeira. Mas consideravam, eles têm o conceito de reencarnação na mente deles. Claro, é uma reencarnação de conceitos, nós vamos ver em uma aula mais à frente, diferente da reencarnação clara e lúcida do espiritismo. Por exemplo, na Índia existem determinadas variações ou braços ou ramificações do hinduísmo que acredita na metempsicose, que é nós reencarnarmos de um corpo humano para um corpo de animal, de um animal para um corpo humano. Não é isso a reencarnação no conceito espírita. Nós não retroagimos, não há sentido de voltar a corpos animalizados que não tenham a capacidade intelectual desenvolvida. Isso não acrescenta desenvolvimento para o espírito. O objetivo do planeta, nós temos que juntar as coisas, é aprender, desenvolver. E aí o que acontece? O Banerjee pesquisou muitas as coisas, e é muito interessante. Inclusive, um contemporâneo dele, agora do outro lado do continente, nos Estados Unidos, a Universidade de Virgínia, se não falha a memória, Ian Stevenson, que é considerado aqui no Ocidente como o pai, vamos dizer, dessa área de pesquisa de crianças que lembram de vidas passadas, também começou a catalogar. Eles trocaram muitas informações, esses pesquisadores trocavam muitas informações entre eles, e escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação pelo mundo. Um livro que ficou muito famoso na época. Ele escreveu outros posteriores. Ele catalogou foram mais de 2.000 casos, financiados pela Universidade da Virgínia e alguns outros patrocinadores. Então ele tem muitos casos. Hoje, tanto Banerjee quanto Ian Stevenson já são desencarnados, mas a cadeira de pesquisa do Ian Stevenson continuou pelas mãos de Jim Tucker, que era um dos assessores dele, também pesquisador. E eu vou botar, não vai dar para ver todos o que eu gostaria de colocar, nem que eu deixe para uma próxima aula, um desses casos para vocês verem a riqueza de detalhes que tem. Foi filmado e transmitido pela Discovery. Vários casos. E é preciso, então, só para vocês clarearem que, geralmente, nesses casos, nessa quantidade, agora temos 2.000 ali, acima de 2.000 do Ian Stevenson, mais uns milhares do Banerjee. Aqui no Brasil, o Hernani Guimarães Andrade, que era espírita, mas era um pesquisador famoso internacionalmente na área de parapsicologia, também pesquisou casos no Brasil. Ele se correspondeu com Banerjee e com Ian Stevenson. Inclusive, nesse livro, 20 casos sugestivos do Ian, há um caso brasileiro lá catalogado, 2 casos, na verdade, se não me falha a memória, nesse livro, que está presente nesse livro, que é uma obra, um best-seller mundial, um caso aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que foi lá pesquisado no local pelo Hernani, a pedido de Ian Stevenson. Porque o Ian não tinha como ir em todas as partes do mundo, ele tinha os seus
pesquisadores de auxílio. O Hernani participou. Foi pesquisar uma moça, se não me falha a memória, acho que era Marta, faz um tempinho que eu li, que era filha do Francisco Valdomiro Lorenz, um grande médium, pouco conhecido no movimento espírita. Contemporâneo de Eurípides Barçanufo, com uma mediunidade fantástica, tanto na área de cura, foi um homeopata na cidadezinha dele, pedagogo, criou uma escola, falava só 70 idiomas, né? Acreditamos ali que não seja só dele, seja uma parte mediúnica de xenoglacia, porque em pouco tempo, ele não era brasileiro, veio para cá, aprendeu o tupi-guarani praticamente sozinho, com toda a pronúncia adequada, deve ter tido um auxílio mediúnico ali por trás. Na época, Getúlio Vargas chegou a se interessar e querer que ele se tornasse, o governador, no caso do Rio Grande do Sul, não o próprio Getúlio, secretário da Educação, na qual ele recusou, para poder voltar à sua escolinha do meio rural e continuar a dar aula para os seus alunos. Então a filha dele teve um caso riquíssimo de detalhes. E ele havia anotado todos os dados numa agenda, só que ele usou dialetos, né, e abreviações para poder ser rápido, escrever. Ele era um cara atarefado. E a família, infelizmente, não sabia do que se tratava e jogou fora. Diz o Dr. Hernani Guimarães, teria sido o caso de lembrança de vida passada mais detalhado da história até hoje, contemporânea. Infelizmente foi perdido, né? E aí, inclusive, há uma historinha, antes da gente ver uns vídeos e relatar. Além, o Hernani também, o Dr. Hernani, esse grande pesquisador brasileiro, também foi correspondente do Banerjee. E o Banerjee teve um período aqui, quando ele ficou muito famoso, na década de 70 para 80, esteve no Brasil, junto com, claro, o Hernani esteve com ele, e teve um encontro com Chico Xavier, que foi muito interessante. Primeiramente, claro, tiveram um tradutor, né, porque ele fala o hindu, não sei direito como é que é o termo do dialeto, são vários dialetos na Índia. E eles primeiro conversaram muito sobre gado, o gado zebu, originário da Índia, introduzido no Brasil na época. E o Chico ficou debatendo isso com ele um tempão. Por fim, o Dr. Banerjee perguntou, mas o senhor já teve a oportunidade de ir para a Índia? Aí o Chico parou, pensou, falou, olha, fisicamente não, mas já tive a oportunidade, através do meu mentor, Emmanuel, de ir através de desdobramento, que é quando o corpo entra em transe, aparentemente está dormindo, e o espírito liberto pode viajar aonde o seu pensamento e coração desejam, desde que haja permissão. E ele falou com ele, e aí deu detalhes da cidade natal do Banerjee e da capital da Índia, com muitos detalhes. O Banerjee ficou extremamente impressionado com aquilo. E aí, continuando a conversa, o Chico Xavier falou que, olha, naquela feita eu fui porque o Manuel fez questão de eu participar para presenciar uma reunião de Mahatmas. Mahatmas é um termo hindu para designar seres iluminados. E ele narrou toda essa reunião desses espíritos maiores naquelas regiões da Índia, onde eles debatiam sobre questões de melhoramento do povo hindu, para ajudá-los, assim como nós também temos as falanges do bem, que trabalham aqui pelas nossas comunidades. Toda parte do mundo tem. Toda a terra no mundo é sagrada para Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus, independente de perceberem isso ou não. E ao terminar esse relato, é muito interessante, o Banerjee levantou da cadeira dele, foi até lá, pediu permissão para beijar a mão do Chico, e falou aí o seguinte, que só tem permissão de entrar numa reunião de Mahatmas quem é um Mahatma. E falou, o senhor é um homem muito iluminado. Foi um encontro realmente memorável, narrado por um dos presidentes
do movimento espírita de Sergipe, na qual infelizmente fugiu o nome dele. Então, se me permitem, nós vamos ver aqui, não sei se vocês aqui no canto vão conseguir ver, talvez vão ter dificuldade, ou alguém que está na frente aqui da tela. Alguns desses casos, talvez um caso só vai nos dar tempo de ver. Estou apanhando aqui esse microfone. Então deixa eu colocar esse caso aqui, para depois a gente debater um pouquinho. Talvez vão surgir muitas perguntas de vocês, tá? O que eu aconselho para vocês? Não vai dar tempo hoje. Se vocês têm um bloquinho de anotações, tá? Sempre vai ser uma horinha e meia que a gente vai falar um pouco de espiritismo antes de vocês entrarem na questão da identidade eterna, tá? Anotem, porque daqui a 15 dias vocês não vão mais lembrar da dúvida de hoje. Talvez não dê tempo, é uma quantidade muito grande de gente, tá? A qualidade do vídeo, tá, gente, não é muito boa. Mas vamos lá. Quando eu era grande, eu era um policial. Tem que comentar aqui? Uma noite eu entrei numa loja. Todo mundo parado aí, não se mexam. Todo mundo quietinho. Havia uns caras ruins. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, eu não tô brincando não. Eles dispararam e me mataram. Já. Isso é o menino narrando, né? Que ele lembra. Pensacola é o lugar onde mora Maria Hagedorn. Ela é mãe de 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Que tipo de roupa você quer vestir? O filho de Maria Hagedorn sofre uma estranha doença cardíaca. Se ele se cansar muito, fica sem ar e desmaia. As visitas ao cardiologista são frequentes e a observação contínua é indispensável. O pequeno Ian passou por 6 grandes cirurgias do coração antes dos 4 anos. Ele era um menino saudável, de quase 4 quilos, e eles o levaram para dar um banho, segundo disseram. Mas demoravam para voltar. Passou mais de 1 hora e eu mandei meu marido ver o que tinha acontecido com o bebê. Ele voltou mais tarde com 2 médicos e todos choravam muito, estavam perturbados. Senti que as notícias não eram boas. Os médicos disseram a Maria que Ian não passaria daquele dia. Somente uma operação de emergência poderia salvar sua vida. 6 horas depois de nascer, Ian enfrentou uma cirurgia cardíaca. Ian tinha um subdesenvolvimento da válvula pulmonar, que é esta artéria aqui que vemos neste desenho. Isso fez com que o lado direito do seu coração não se desenvolvesse. E isso causa falta de oxigênio no sangue. E isso faz com que ele fique sufocado, porque não é enviado oxigênio suficiente ao cérebro e ao resto do corpo. Guardem bem essa informação da artéria. Isso é muito interessante. A cirurgia de Ian correu bem. Depois de quase 9 horas, a equipe médica conseguiu operar a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do seu coração precisaria de mais tempo e de mais operações. A vida de Ian ainda está ameaçada. O que fez com que Jim Tucker se interessasse pelo caso foi um acontecimento que teve lugar 1 ano antes de Ian nascer. Meu pai era policial e ele entrou numa loja e sabia que estava acontecendo alguma coisa. 2 caras que estavam no balcão tiraram uma metralhadora debaixo do casaco e a apontaram para o gerente. Meu pai tirou sua arma e disse: abaixem as armas, polícia! E um deles disparou contra ele imediatamente. Jim Tucker e Maria Hagedorn estudam o laudo da autópsia do pai dela. A causa da morte fica clara para qualquer pessoa que leia o relatório. O pai de Maria faleceu devido à ruptura de uma artéria pulmonar causada por um ferimento à bala, a mesma artéria que causa os problemas de Ian.
Mas aconteceu uma outra coisa que é ainda mais estranha para a mãe de Ian. Na primeira vez ele devia ter por volta de 3 anos. E eu estava trabalhando no escritório e ele fazia muito barulho. E eu tinha ameaçado bater nele se ele não parasse. Então ele olhou para mim e disse: quando você era pequena e eu era seu pai, você se comportou mal muitas vezes e eu nunca bati em você. Isso me deixou paralisada e não bati nele. Foi então que Ian começou a falar mais sobre o avô. Quando eu era menina, tínhamos 2 gatos, um preto e um branco. O preto era Maniac e o nome do branco era Boston. Então um dia eu estava fazendo não sei o que e o Ian disse: mamãe, quando você era pequena e eu era seu pai, qual era o nome do meu gato? E eu respondi: Maniac. E ele disse: não, o branco. E eu respondi: Boston. E ele falou: eu chamava ele de Boston, não é? Ele sabia a cor dos gatos e o apelido que somente meu pai usava para chamar o Boston. Maria ouviu muitas histórias desse tipo contadas por Ian. Ela está convencida de que Ian é a reencarnação do pai dela. Mas não são só as histórias, mas as provas físicas, a correlação entre a doença cardíaca de Ian e o ferimento mortal do seu pai, que acabaram com todas as dúvidas que ela poderia ter. Muitos destes casos envolvem lembranças e declarações e comportamentos. As marcas de nascença são coisas completamente objetivas e que estão muito além das lembranças ou das coincidências. Pode ser que a memória de Ian o esteja enganando. Talvez suas declarações estejam relacionadas com o avô por pura coincidência. Mas a combinação das lembranças com a evidência física é muito convincente. Eu não queria voltar, mas Deus me deu pra você. Deus deu você para sua mãe? É. Mesmo você não querendo voltar? O caso Ian Regidorn levanta a questão: o que significam todas essas provas? Obviamente, há perguntas muito importantes que nem começamos a tentar responder, como existe a alma? E se ela existir, o que isso significa? Como passar de uma vida para outra? Esse é o Jim Tucker, que eu tinha comentado antes para vocês. Então é muito interessante. Esse é um dos casos, tá? Que eu vou usar como base só para dar um geral para vocês. Na maioria das vezes, dessas lembranças de vida, tem se verificado o seguinte: quase na maioria são crianças, na fase ali da primeira infância, ali até os 6, 7, 8 anos, geralmente. Percebe-se que geralmente a vida anterior houve uma morte violenta, e o período entre uma vida e outra curtíssimo. Talvez ali haja então um mecanismo que favoreça talvez essas reminiscências no cérebro, porque o cérebro atual não vivenciou aquela vida anterior, é óbvio. Mas que haja de alguma forma uma transmissão da informação que está na mente, ou seja, no espírito, que vaze para a consciência atual. E tem se observado isso, que é nessa fase que coincide com algumas informações mediúnicas, que até não existe uma data fixa, né? Mas até 5, 6, 7, 8 anos, o espírito ainda está em processo de se firmar na reencarnação atual. Existem energias que a gente denomina de laços fluídicos, que estão ainda como é que vai se dizer, a se fixar, se eu posso usar esse termo, faltando algum outro melhor. Talvez por isso que haja uma facilidade, em alguns casos, principalmente nessas traumáticas mortes, de se recordar de alguns flashes. Nós vamos ver, eu vou continuar até na outra aula, mostrar mais uns outros casos, para ir acrescentando o quebra-cabeça, para a gente ir montando novas análises e sínteses da coisa. Porque assim, não é uma receita. Vocês vão ver um outro caso
de uma moça? Porque geralmente chega ali os 7, 8 anos, 9 anos, que a criança esquece, some as lembranças. Vocês já acordaram de manhã bem cedo com aquele sonho bem vívido na mente? Lembra de detalhes, tudo. Chegou meio-dia, período da tarde, tu tenta lembrar dele e não consegue mais. E aí você força, mas aí começa a parecer que está tudo confuso e já começa a perceber que está acrescentando coisas que não eram no sonho original. A mesma coisa para eles. Chega um determinado período que aquilo some da cabeça. Eles não mantêm aquela lembrança, na maioria das vezes. São flashes, são tipo como se fosse um sonho muito vívido, que ainda está ali, no despertar, né, da vida atual. Mas não é regra. Vocês não podem usar a receita de bolo aqui. Vocês vão ver um caso, vou mostrar na semana, daqui a 15 dias, de uma moça adolescente, já quase adulta, que continua com a lembrança extremamente vívida da vida anterior dela. Com detalhes também, com riqueza. E vocês vão ver uma coisa, geralmente os casos catalogados, é até interessante, não saberia dizer o porquê, mas aqui no Ocidente geralmente se vê que as transmigrações, as reencarnações aconteceram dentro da mesma família. Por exemplo, ali foi o avô dele, né? Mas há outros casos. Tem um outro caso, para vocês não criar um padrão, também americano, que tem um livro, A Volta, traduzido ao português, que o menino se recorda vivendo uma vida na Segunda Guerra Mundial, totalmente desvinculado da família dele atual. E com 3 anos ele falava os nomes dos aviões, sabia detalhes. E o pai e a mãe totalmente avessos à questão militar. Detalhes ricos, deu o nome de companheiros que voaram com ele, falou onde ele caiu, o nome do navio, do porta-aviões, falou características do avião, que sempre furava o pneu, e realmente se confirmou, acho que era um Corsair, que ao aterrissar geralmente esses aviões, por causa do impacto, estouravam os pneus. A mãe comprou um modelinho que era obcecado por aviões. Olha só, tem até uma bomba aqui atrás. Ele falou, não mãe, não é uma bomba. É um tanque extra de gasolina. Então, é extremamente rico. O pai começou a ficar doido com aquelas informações, começou a pesquisar, procurar em casernas, né? Entre militares, até conseguir achar pessoas, dados que confirmavam a existência do nome do porta-avião que ele falou. Ele tinha pesadelos à noite, que estava voando num avião em fogos. Ele havia sido abatido. O nome do menino era James, e por coincidência, é engraçado, às vezes acontece, o nome do piloto também era James, na vida anterior dele. Tem um caso desse também, foi filmado, tem um livro que é muito mais rico de detalhes. Ou seja, para vocês verem, vamos ver essa moça adulta. Muita gente pergunta, por que Deus não libera, né? A gente vai lembrar de uma vez, acaba esse negócio de pessoas que acreditam ou não acreditam, vamos lembrar da vida passada, é mais fácil. Não é mais fácil. Vai ser um dia permitido, eu acredito, mas um dia que a gente estiver muito maduro emocionalmente, está muito anos-luz isso para acontecer. E com essa menina vocês vão ter uma ideia que vai responder para vocês por que esse véu de esquecimento entre uma vida e outra. Como se não houvesse esse véu, os problemas emocionais que aconteceriam conosco, com familiares, e a dificuldade de reparações. É muito interessante. Tá? Gostariam de fazer alguma pergunta sobre esse vídeo, sobre algumas coisas? Viram que teve uma falha congênita justamente no ponto que ele recebeu o tiro? Existe um pesquisador chamado João Fiorino, brasileiro, que ele tem pesquisado, e todos esses outros que eu comentei também pesquisam. Tem várias feridas que coincidem com a pessoa que a criança fala anteriormente, mas ele tem pesquisado impressões digitais. Só que como a impressão digital é uma coisa muito moderna, não se tem os arquivos, né, dos antepassados, né, sobre as impressões digitais. Alguma coisa ele encontrou, com alguns pontos em semelhança. Mas é uma pesquisa só para vocês saberem, é pioneira, está em desenvolvimento, não tem nenhum dado, nenhuma tese conclusiva, né, com base nesse tipo de pesquisa, né, as impressões digitais. Mas
Só a riqueza de detalhes ali do menino é fabuloso. Isso tem muitos outros casos que a gente vai ver, tá? A respeito. Para a gente começar a formar o quê? Uma realidade, ter uma base, um fato sobre a reencarnação. O microfone, só um pouquinho. Vai poder cantar no microfone. Agora ninguém mais vai querer perguntar agora, só qual do microfone. É o seguinte, a lembrança de vidas passadas também tem muito a ver com a proximidade da vida anterior da criança? É como eu falei, baseando-se no científico, nessas pesquisas, que são milhares já, a gente vê que a maioria tem. Por exemplo, esse do avô para o menino foi 1 ano só de diferença. Praticamente foi menos, porque se você considerar a gestação, foi menos ainda. Então, geralmente, uma morte violenta com um tempo muito curto entre uma vida e outra. Parece, por isso, não estou dando uma coisa conclusiva para vocês, tá? Mas com base nesses fatos, parece que isso é um fator que facilita. Mas há outros casos que não se encaixam nisso. Continuando a pergunta, também isso pode acontecer na nossa casa com os nossos filhos, no nosso dia a dia? Sim. Porque eu tenho uma menina que eu adotei. Nossa. E quando dava aquelas trovadas grandes de verão, eu morava na época em Nova Trento, e lá assim parecia que o céu vinha abaixo e São Pedro estava raivoso mesmo, né? Então eu as recolhia, as minhas 2 meninas na cama, e a gente ficava conversando, contando história, e às vezes dava aqueles raios fortes. Sim. Então eu disse que vai ficar tudo bem, né? Aí ela me dizia assim: mãe, não fica assim preocupada. Ela sempre me contava essa história, porque tu lembra naquela casa que a gente morava lá perto do mato, que caiu o pau em cima da casa, que acabou com tudo? Era perigoso, mas a nossa casa aqui é bem forte e nunca vai acontecer com nós aqui como aconteceu lá. Ela sempre fazia essa transferência, sempre. Era incrível o que essa menina falava nas tempestades. E eu achava aquilo assim, como eu tinha uma noção muito rudimentar da doutrina espírita, eu não questionava nada, só escutava, né? Então, essa tua palestra, talvez, de encontro, talvez seja uma lembrança de vidas passadas ou imaginação. Ela devia ter uns 3 aninhos na época. A questão da é muito interessante. Foi muito bom tu deixar ela falar, tá? Você não deve nem bloquear, mas também nem aumentar, estimular. Por exemplo, fala mais. Porque daí o que acontece? Tu vai perder a espontaneidade. A criança vai começar a inventar. Eu já fiz o teste, o meu filho é a mesma coisa. Eu começo a perguntar uma coisa, ele começa a inventar coisas, né? Então, você tem que ter nessa hora um senso de observação muito bom. Como, infelizmente, ela só tem essa informação, esse tipo de flash, fica impossível de você aprofundar a questão para tirar a dúvida se realmente se trata de uma lembrança com você, num tempo anterior. Mas na cabeça dela se isso foi de repente em outra família, mas como ela não se recorda plenamente, porque tem graus de lembranças, né? Alguns lembram com mais nitidez, outros com menos nitidez, e na cabeça dela então é você que está lá. Na minha outra casa da mãe Maria, porque o meu nome também tem Maria. E a mãe biológica dela, por incrível que pareça, também é Maria. É muita Maria na vida, sabe? Da minha outra mãe Maria. Caiu um pau em cima e acabou com tudo. Mas aí eu não perguntei se morreu alguém ou nada, né? Eu fiquei assim, né? Porque eu achei ela muito pequenininha para ficar questionando. Sim, não, é melhor. Deixar bem espontâneo, tá? Sim. Como eu falei, hoje vai se esquecendo disso, né? Então, exatamente, é o que eu falei, interessantíssimo. E tem algumas outras pessoas em outros cursos que já me contaram também casos semelhantes, né? Aí o que acontece? Para nível de pesquisa, esses casos, os pesquisadores eles excluem, tá? Eles não dão andamento porque você não tem como você aprofundar ou alguma informação que você possa
tirar a limpo, vamos dizer assim, né? Então fica como um caos pessoal, que acrescenta com outros causos, né? Mas não tem como você dar 100% de fato que se trata de uma lembrança, porque, por exemplo, vou fugir um pouquinho desse negócio de lembrança, só para vocês terem uma ideia. Vamos falar um pouquinho da Arameus, mas serve depois para uma análise. Como é que a mente da gente é fogo. Tem uma médium que ela é de desdobramento, então à noite, muitas vezes, ela se desdobrava e junto com mentores, ela ia em determinadas regiões espirituais mais tristes, socorrer pessoas desorientadas por lá. E numa dessas, ela foi levada junto, que precisava. Por que uma pessoa encarnada precisa ir junto? Primeiro, a bagagem espiritual dela. Muitas vezes ela quer ajudar, é dada oportunidade. Segundo, nós encarnados temos um fluido animal que quando desencarnamos perdemos isso. Que o corpo tem isso. E esse fluido animal muitas vezes é usado. É uma técnica, não é indispensável. Mas é uma técnica que facilita. Por exemplo, você vai num oftalmologista, ele tem a máquina, você pode ir, ou ele faz aquele método antigo. São técnicas diferentes que ele tem à disposição. Então os espíritos, nossos mentores, muitas vezes usam o médium para resgate desses espíritos. E eles ainda entraram numa dessas regiões, e havia um calabouço. Quando ela entrou lá, ela se viu numa cama de tortura, sendo esticada. E ela acordou suando, transbordando, e perguntou, meu Deus, deve ser uma lembrança de vida passada minha, na época medieval que eu estava sendo torturada. E aí, quando chegou na sessão mediúnica, perguntaram para o mentor, não foi isso que aconteceu. Você foi junto conosco, e quando entrou nesse calabouço, a cena era tão horripilante, tão forte, que ficou impregnado na tua mente. Você realmente, como é que se diz quando a pessoa fica transtornada? Ficou influenciável pelaquela imagem. Quando você acordou, o que acontece? O cérebro físico não participa disso. Quem participa somos nós, como espíritos. Por isso que a gente não lembra dos desdobramentos e às vezes os sonhos são sem pé, sem cabeça. Que o cérebro, aí ele recebe essas informações, como ele não vivenciou, recebe truncado. Ele não está preparado para ter duas vidas, o cérebro físico. E aí veio truncado e aí a imaginação sobrepôs a tua imagem lá. É como se você estivesse sentindo na pele. Já viram um filme que você se coloca na pele do personagem? Ela fez a mesma coisa. E aí na cabeça dela ela achou que estava tendo uma lembrança de vida passada, mas não era nada disso. Nada, era uma coisa atual, num plano espiritual, um resgate através de um grupo de espíritos benfazejos. Estão vendo como é que é a mente, a nossa mente? Então ela prega peças. Então a gente precisa ter um bom senso, um bom discernimento, capacidade de observação e não se deixar levar por misticismo. Porque qualquer um aí, sente um arrepio, já vai dizer é espírito. Meu Deus, não faça isso aqui. Principalmente comigo, né? Jesus amado. Aí eu tenho um troço assim, me dá um troço assim. O arrepio pode ter. Tem médium, por exemplo, o mesmo espírito, tem um médium que vai sentir calor, outro vai sentir frio. E aí tem gente que vem e me diz, o frio é quando é um espírito bom, o calor é quando é um espírito ruim. Que acha que, sei lá, o frio é no cume dos montes, que está perto do céu, e o calor porque está no... Não sei qual é... Não existe isso. Cada pessoa tem uma interpretação do seu campo sensorial, seja físico ou extrafísico, diferente do outro. Microfone, por favor. Obrigado. É possível, após um desdobramento, no retorno, você ter marcas corporais? Muito interessante tua informação. Vamos relatar um caso histórico que não é do Espiritismo, pela Igreja Católica, do Dom Bosco. Comumente, Dom Bosco acordava arranhado, machucado, e muitas vezes, inclusive, ele dizia que via o seu quarto repleto de lobos que lhe atacavam. E sim, trazia marcas corporais a respeito. Relato de um fato católico.
Não é uma criação espírita. Porque a mediunidade está presente em todos os cantos do planeta, em todas as épocas. Mediunidade não é criação espírita. Existe sempre, pode sim. É um efeito que acontece, pode ter por vários motivos. Não vou entrar em detalhes, mas por questões de uso dessa energia animal, que o espírito, mesmo desencarnado, consegue utilizar, que são os casos de materializações. Então, se um espírito ele se materializa, ele consegue levantar uma mesa. Vocês vão ver quando a gente falar de mediunidade, das mesas girantes que eu comentei lá no começo e outros casos de poltergeist. Ora, o que impede dele tornar tão denso a sua mão a ponto de te pegar, ficar a marca de um apertão, alguma coisa? Né? Pode ser por isso, pode ser um efeito, não estou dizendo que é ilusão, um efeito daí através do cérebro. Porque vocês já viram alguns casos de hipnose, em que eles conseguem botar a pessoa que está bastante influenciado a ponto de sentir uma queimação no braço e ela fica com um vermelhão no braço. Porque daí é toda uma questão do sistema nervoso central que faz esse efeito. Claro que precisa ter uma pessoa sensível para isso e uma pessoa com magnetismo forte para executá-lo. Não é uma coisa simples. Vocês não pensem, por exemplo, telepatia, que é como vocês veem no filme. Ela vai pensar, amanhã nós temos que sair cedo, e a pessoa vai escutar isso na mente. Amanhã nós temos que sair. Não, ela vai lembrar de repente de mim, ou ter uma sensação, poxa, eu tenho que lembrar de alguma coisa. Então, basicamente pode, tá? Pode acontecer. Nós não vamos adentrar hoje nos mecanismos que geram isso, mas sim, é uma coisa real. Não comum, tá? Não é uma coisa que acontece assim, lá vão ter. Mas há muitos casos, não são poucos, documentados. O Hernani Guimarães Andrade, esse pesquisador brasileiro, estudou isso bastante. Ele tem livros sobre casas mal assombradas, poltergeists, casos reais que ele documentou, presenciou, tá? E outros pesquisadores também brasileiros também já participaram. Casos de pirogenia, que é quando surge fogo nos móveis, né? Inclusive com falecimento de pessoas, né? Então não a coisa é muito complexa. Eu não quero adentrar sem dar para vocês as bases, senão vocês vão sair daqui tudo morrendo de medo. Daqui a 15 dias tem 5 pessoas aqui dentro. Então acontece, tem os seus motivos, mas tem as suas soluções também, tá? Então mais alguém quer perguntar alguma coisa? Meu Deus, está horrível isso. Sim. Última então, tá? Com esses casos de lembranças que as crianças têm e com tudo que evidenciou essas pesquisas de que foi um desencarne violento e que geralmente retornam na mesma família, tem alguma orientação espiritual ou algum apontamento das pesquisas que tenha sido talvez um desencarne prematuro e que elas voltem para a mesma família tão rapidamente para algum resgate, alguma coisa assim? Informação como desencarne prematuro, ou seja, não estando planejado, não, tá? Pode acontecer muitas vezes de um suicídio, que daí realmente não está no planejamento, foi um livre-arbítrio. E há suicídios e suicídios, nós vamos ver. Nem todo suicídio que é aos nossos olhos é um suicídio perante a espiritualidade. Há atenuantes, vamos dizer assim, né? O que se vê, que se verifica através das informações mediúnicas, das histórias do André Luiz, do Manuel Filomeno e dessas pesquisas, há um intervalo muito curto. E vocês veem que, por exemplo, o menino falou ali que a princípio ele não queria vir e teve que vir. Não que foi uma coisa extremamente forçada, é que na mente infantil agora ele tem esse sentimento. Mas geralmente, às vezes nós não queremos voltar porque estamos gostando muito do lado de lá, reencontramos de repente a esposa amada, tal, mas aí chega um mentor que é inteligente, conversa e faz a gente ver a razão e a necessidade de voltar, e aí a gente acaba aceitando aquela orientação. Isso acontece daí, tá? Então, gente, anotem para a próxima aula. Bom apetite para vocês agora, tá? Tem um carro estacionado
Absurdamente louco. Em cima da faixa de pedestre, aqui na entrada da rua, um carro vermelho. Eu não sei que marca que é, mas assim, ó, eles vão guinchar, tá? Tá na entrada, tu não consegue nem entrar na rua, ele quase bate nele para entrar. Não é de ninguém daqui? Fiquem de olho, tá? Porque tem muita gente, às vezes, chamando a guarda de trânsito aqui, tá? Não, o cara falou que vão chamar, tá? Vão guinchar. É um carro vermelho, é mais antigo assim, eu não sei dizer o nome. Eu não peguei também. Agora vai ter um lanchezinho.